quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de número 54 de matemática. Na aula anterior a gente trabalhou a parte 1 sobre proporcionalidade, então essa aula, será sobre proporcionalidade, parte 2. Então os objetivos dessa aula são recordar-se do conceito de proporcionalidade, analisar e calcular a proporcionalidade em receitas culinárias, perceber escalas em mapas e a proporção que elas representam e fazer um desenho de um cômodo através da proporcionalidade. Materiais para essa aula: lápis, caneta, borracha, caderno de matemática, uma folha sulfite, mas se não ter pode utilizar o caderno mesmo, e também uma régua. Então, retomando. Então, na aula passada você iniciou o estudo aí sobre proporcionalidade, que nada mais é do que a razão entre duas grandezas, Então, eu tenho duas grandezas, qual é a razão entre elas, Elas vão ser uma metade da outra, o dobro, o triplo, enfim. Então, retomando num exemplo bem simples. Se duas maçãs pesam juntas 340 gramas, duas maçãs juntas 340 gramas, certo? 4 maçãs, seguindo aí a mesma quantidade, o mesmo peso, 4 maçãs, quanto que terá 4 maçãs? O que eu percebo aqui? Eu preciso ver a relação entre esses elementos. Entre esses dois elementos, qual é a relação que existe? O dobro, certo? Porque 2 vezes 2 é 4. Automaticamente o peso também vai aumentar. 340 eu preciso multiplicar por 2, Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Então, se duas maçãs pesam 340, 4 maçãs pesam 680, tá? Isso é proporcionalidade. Nesse caso, é questão de diretamente, grandeza diretamente proporcional, tá? Porque dobrou aqui e dobrou aqui, mas também nós vimos que há questões inversamente proporcionais, como, por exemplo, em alguns casos, a velocidade e o tempo. Quanto mais rápido você executar uma atividade, menos tempo você leva. Quanto mais lentamente, mais tempo você leva. Então, proporcionalidade em receitas culinárias. Quando vamos fazer uma receita, nem sempre a quantidade que renderá essa receita é o que a gente precisa. Então, eu vou pesquisar online e vou precisar de uma determinada quantidade, Vamos imaginar que eu estou com 5 pessoas da minha família, então eu quero que renda 10 porções de alguma coisa. E eu vou achar uma receita e essa receita dura 20 porções. Eu vou ser impedida de fazer essa receita? Não, eu preciso deixar proporcional e preciso fazer o quê? A metade dessa receita. Ok, pessoal? Então, um exemplo que a gente tem aqui. Às vezes precisamos muito mais e outras vezes muito menos do que o que está proposto. Por exemplo, se você precisa fazer 10 bolinhos, mas encontrou uma receita que rende 20 bolinhos, você não precisa descartar essa receita. Você vai utilizar o quê? A proporcionalidade, tá? Nesse caso, então, se você achou uma receita de 20 bolinhos e precisa só de 10, você vai dividir 20 por 2, que vai dar 10 bolinhos, e automaticamente todos os ingredientes vão precisar ser divididos, aí a quantidade vai ser dividida por 2, e assim você consegue fazer a mesma receita com um rendimento menor. Pessoal, então trouxe uma receita maravilhosa aqui para vocês darem uma analisada e a gente trabalhar a proporcionalidade. Calda de chocolate durinha. Para essa calda de chocolate vai ser preciso 8 colheres de açúcar, 4 colheres de leite, 8 colheres de achocolatado e 2 colheres de margarina ou de manteiga, tá? Então, essa é a nossa receita. Maria irá fazer essa receita, mas ela notou que essa receita ela rende apenas uma forma de bolo. Ela vai fazer o bolo, vai fazer essa calda e vai dar para apenas uma forma de bolo.
Só que ela precisa para 3 formas de bolo, tá? Ou seja, ela vai fazer 3 bolos. Essa quantidade é muito pequena, vai ficar muito fininho em cada bolo, não vai ficar o ideal. O que ela deve fazer para conseguir fazer essa receita render para as 3 formas de bolo que ela possui? A proporcionalidade. Então, se eu tenho esses valores aqui, eu sigo todos os ingredientes, mas como isso daqui rende uma forma de bolo e ela precisa 3 formas de bolo, qual é a relação existente entre 1 e o 3? 1 em relação ao 3 é o triplo, ou vezes 3, certo? O que ela vai precisar fazer aqui? Ela vai precisar triplicar esses ingredientes, automaticamente vai dar o triplo do rendimento, que é o que ela precisa. Então, se para render uma forma ela precisa de 8 colheres de açúcar, para 3 formas ela vai precisar 8 vezes 3, que dá 24. Então, ela vai utilizar 24 colheres de açúcar. O achocolatado, ela precisa de 8. Como ela vai triplicar? 8 vezes 3, 24 colheres também de achocolatado. Notem que a quantidade de açúcar e de achocolatado é a mesma. O leite, ela tem 4 colheres de sopa. Para triplicar, 4 vezes 3, 12. Agora, a margarina ou a manteiga, ela tem 2 colheres. Para triplicar, ela vai utilizar 6 colheres. Tá, pessoal? Então, é exatamente isso que ela vai fazer. Ela vai obter uma receita maior e vai conseguir, preencher aí as 3 formas de bolo. O que poderia ser feito aqui também, só que daria muito mais trabalho, é manter essa receita e fazer 3 vezes ela. Em recipientes diferentes. Então, eu faço uma vez, coloco em cima do meu bolo, faço outra vez, coloco em cima do outro bolo e outra vez em cima do outro bolo. Dá muito mais trabalho, muito melhor triplicar, fazer a proporcionalidade e automaticamente ficar tudo pronto ali no mesmo instante. Pessoal, espero que tenham entendido. Mais uma receita para vocês, sopa detox. Então essa sopa ela possui 3 cenouras grandes, uma batata média, 1 litro de água, uma cebola média, 2 colheres de sopa de salsinha picada ou folhinha de manjericão, um pedaço de gengibre, mais ou menos 2 centímetros, sal e pimenta do reino. Aqui não temos uma quantidade, porque geralmente esses temperos, sal, pimenta, enfim, isso é a gosto, ou seja, a pessoa decide quanto ela quer, mais salgado, menos salgado, enfim. E 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Então, Pedro foi a uma festa de aniversário no final de semana e acabou comendo demais, ficou ruim de estômago. E assim ele resolveu fazer uma sopa desintoxicante, que é a sopa detox. Tá? Essa sopa, ela, assim como nós temos diversos alimentos detox, eles dão uma ideia de desintoxicar o organismo. Tá muito tóxico, tá com muita coisa que não presta, muita gordura ruim, muito açúcar, enfim. E aí vai estar consumindo esse alimento para dar uma desintoxicada. Ele queria comer menos do que o que está proposto na receita, porque na receita está proposto tudo isso e 1 litro de água. E ele não queria comer tanto assim. Ele quer comer apenas a metade dessa receita. O que ele vai precisar fazer? Dividir todos esses ingredientes por 2. Tá? Então, ele não vai ter mais 1 litro de água, ele vai ter meio litro de água. E todos os outros ingredientes precisam ser divididos por 2. Senão não vai ficar proporcional, não vai dar certo a receita. Então, dividindo. Se ele tem 3 cenouras grandes, dividindo por 2, ele vai ter 1 cenoura e meia. A batata média, se ele tem 1 batata, ele vai ter que dividir por 2, ele vai ter meia batata, tá? Água, 1 litro de água, meio litro de água, tá? Para vocês terem noção, essa garrafinha tem meio litro de água, então essa é a quantidade de água que ele usaria na receita. Cebola média também, meia cebola.
2 colheres de salsinha picada ou farinha de manjericão, em vez de 2 colheres, 1 colher. Um pedaço de gengibre de 2 centímetros, 2 centímetros na metade, ficaria 1 centímetro apenas. Sal e pimenta, aqui é a opção. E 2 colheres de sopa de azeite de oliva, na metade daria 1 colher de azeite de oliva. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. Então, no primeiro exemplo, a gente tinha calda de chocolate que foi triplicada, todos os ingredientes eu multipliquei por 3. Na sopa de detox foi feito pela metade, todos os ingredientes eu dividi por 2. Escala cartográfica. Aqui a gente vai para um outro assunto, trabalhando proporcionalidade, mas a gente não vai trabalhar mais receita. A gente vai trabalhar sobre mapas. A escala cartográfica é utilizada para representar a proporção de uma área. Assim, nós sabemos quanto de um espaço, a área real, tá? Foi reduzido para caber dentro do mapa. Quando a gente tem mapa, é óbvio que o tamanho do que o mapa está representando não é o tamanho real. Eu tenho um mapa do Brasil desse tamanho, significa que o Brasil é desse tamanho? Obviamente que não. Então, nós temos uma escala que vai estar apresentando quanto foi reduzido para se chegar naquele espaço. Por exemplo, são tantos 1000 quilômetros para se transformar em tantos centímetros. Quanto foi reduzido? Tá? Um mapa é o que? É a representação reduzida de uma área, assim nós nos localizamos dentro do espaço. Essa redução não é feita de modo aleatório, ou seja, há uma proporção nela. Não é feito o mapa de modo aleatório, é claro que tem uma proporção. Tá? Se a gente visualiza no mapa do Brasil, Santa Catarina, o território é menor do que o Rio Grande do Sul. Significa que na realidade é diferente? Não, significa que realmente Santa Catarina tem um território menor em relação ao Rio Grande do Sul. Tá? Então, um exemplo. Se a escala de um mapa, nas escalas a gente vê esse sinal aqui que é de divisão. Lembra que a gente já trabalhou sobre os sinais de divisão? E um deles seria esses 2 pontinhos. Tá? Então, se o mapa temos 1 para 1000, significa que cada centímetro do mapa representa 1000 centímetros do espaço real. Tá? Consequentemente, essa proporção é de 1 por 1000, ou 1 para 1000. Tá? Então, se eu tenho no meu mapa 1 para 1000, o que vai acontecer? A cada 1 centímetro, na realidade, são 1000 centímetros. Ok, pessoal? Claro, se tratando de mapas, dificilmente isso vai acontecer, né? Quando a gente, a não ser que seja uma planta de casa, por exemplo, daí fica menor. Mas quando eu trouxe um exemplo pequeno, né? Um valor pequeno. Mas, na verdade, as escalas de mapa trazem números muito maiores. Então, vamos analisar esse exemplo aqui. Nós temos o mapa do Brasil. Tá, pessoal? Então, aqui nós temos 1 para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 1 para 2 bilhões 525, desculpa pessoal, 25 bilhões de a cada 1 centímetro seria 25 bilhões de centímetros. E aqui nós temos um outro mapinha, né, que ele pega uma área aqui do mapa do Brasil, nós temos 4 milhões. Então, quanto maior o denominador, menor a escala, menos detalhes. Notem aqui que nós temos menos detalhes no mapa do Brasil. Quando a gente pega uma área menor, nós temos mais detalhes. Então, quanto menor o denominador, maior a escala e automaticamente mais detalhes eu vou ter. Aqui um outro mapa do Brasil. Aqui embaixo, se vocês conseguirem visualizar, escala 1 para 25 milhões. Ok, pessoal? Então, a cada um pedaço, 1 centímetro, 1 milímetro, eu teria 25 milhões, que seria o tamanho real daquilo. Pessoal, então a gente vai fazer um treino agora muito básico, muito simples sobre isso. A gente não vai trabalhar com um mapa em si, a gente vai trabalhar com uma outra questão. Então, vocês pegam a régua de vocês e o lápis.
Agora você vai realizar a representação de uma sala, né? Eu coloquei aqui uma planta bem simplesinha para vocês, tá? Considere que essa sala, ela tenha 3 metros por 2 metros, tá? Então, de assim, o tamanho real seria 3 e de assim, o tamanho real seria 2. É claro que aqui não tem 3 centímetros de verdade e aqui não tem 2 centímetros de verdade, tá? Em uma folha, em cada decímetro, o que é um decímetro? 10 centímetros, tá? 10 centímetros na régua se tornaria isso daqui, ok, pessoal? Haverá 1 metro. Logo, a sua folha vai ter que ter entre 30 centímetros por 20 centímetros, tá? Porque a cada 10 centímetros nós temos 1 metro. Então, 20 centímetros, 2 metros, 30 centímetros, 3 metros. Espero que caiba numa folha sulfite de vocês, senão vocês podem fazer uma colagem de mais folhas para conseguir alcançar isso, tá? Então, 30 centímetros seria do 0 até o 30 e 20 centímetros do 0 até o 20. Ok, pessoal? E aqui a mesma coisa para fechar, né? 30 centímetros e 20 centímetros. Ok, pessoal? Vai ficar mais ou menos assim, tá? Um retângulo. Pessoal, então agora vocês terminaram as atividades. Espero que tenham entendido o conteúdo. Agora vocês vão realizar mais algumas atividades para intensificar os saberes de vocês. Até a próxima e bons estudos!